Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor vos sejam acrescentadas. Estou passando aqui, seu irmão em Cristo, pastor Elias Barbosa. Estou passando aqui para podermos continuar o nosso estudo sobre as doutrinas da graça. E hoje nós vamos estudar sobre o terceiro ponto das doutrinas da graça, que é a expiação limitada. Olha, eu quero te falar que é a aula mais complexa, digamos assim, para passar para os irmãos. E eu falo por que é complexa. Uai, pastor, pelo amor de Deus, você já me falou de depravação total. E foi. Aí agora o senhor depois falou de eleição incondicional, que já é explodiu minha cabeça, beleza. Aí agora que o senhor vai falar de expiação limitada, é essa que é a mais difícil? Eu considero. Eu considero que é a mais difícil. Então, se você chegou até aqui, primeiro eu quero te dar parabéns, tá? Eu quero te dar parabéns porque você está sendo um cristão que não está conformado em saber pouco das Escrituras, mas quer saber mais, quer estudar mais, quer crescer, quer ir adiante. Então eu quero te dar meus parabéns por você estar aí buscando mais conhecimento, buscando conhecer mais a palavra de Deus e os propósitos, projetos do Senhor para a nossa vida. Então, de início, meus parabéns que você chegou até aqui, ok? Por que eu digo que esse ponto é um dos mais complexos ou mais difíceis? Porque geralmente é esse ponto que as pessoas, algumas pessoas, por não compreenderem bem a explicação das doutrinas da graça, da expiação definida ou limitada, eles vão usar contra, né? Porque a frase é a seguinte: Jesus morreu por todos? Aí quando alguém fala, mas o homem lá, o calvinista, ele fala que Jesus não morreu por todos. Então como que eu vou anunciar o evangelho falando sobre o amor de Deus, falando sobre a morte de Jesus, se no calvinismo Jesus não morreu por todos? Como pode uma coisa dessa? Eu não consigo imaginar isto. E cria-se um debate ou cria-se um argumento emocional e a pessoa começa a falar e vai colocando toda aquela emoção no discurso para poder emocionar para poder emocionar quem está ouvindo. Isso é um tema tão difícil que eu considero que difícil que eu falo não é de entendimento não, tá, irmãos? Porque já já eu vou começar a desenvolver o tema aqui, o tema vocês vão ver que é muito claro para mim nas escrituras o que eu vou defender. Mas eu digo que é complexo porque, por exemplo, você tem, nós vamos ler daqui a pouco aqui as definições, mas você tem calvinistas que são calvinistas de 4 pontos, que são os amiraldianos. Daqui a um bocadinho nós vamos ler sobre. E o único ponto que não pega é a expiação limitada. Então, assim, é um debate, é um ponto teológico que para muitos é confuso, mas eu espero receber de Deus a graça de transmitir para você aqui nessa aula a clareza que esse tema é na minha mente e no meu coração. Se eu conseguir, só se, né, Deus me ajudar nisso, porque longe de mim eu sou um professor muito limitado, eu sou muito limitado no meu conhecimento, no meu expressar. Então, se Deus me der a graça de conseguir explicar para você aqui alguns pontos e transmitir a clareza que esse assunto é na minha mente e no meu coração, eu acredito que todos vão entender também. Pelo menos, se você não concordar, pelo menos você vai entender da maneira que eu entendo. Eu acho que se nós chegarmos nesse ponto, já está maravilhoso. Bom, nós estudamos no primeiro ponto que o homem, o estado espiritual do homem, está caído, destituído da glória de Deus. Né? Paulo fala em Romanos que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, não há nenhum justo, nenhum sequer e tudo mais. Então, esse é o estado espiritual do homem. Efésios 2:1, o homem está morto em delito e em pecado. Uma vez que esse homem está morto em delito e em pecado, caído,
destituído da glória de Deus, esse homem não tem condição de crer, ter fé, responder chamado, ir até a Deus e tudo mais. Então, logicamente, se ele não tem condição de fazer nada disso, ele não tem condição, então, de crer, ele não tem condição de se vivificar uma vez que ele está morto. Então, é o Pai que vivifica. Só que nós temos na Bíblia Sagrada, o texto que nós lemos, que é o segundo ponto da eleição incondicional. Deus, o Pai, nos elegeu em Jesus, o Filho, antes da fundação do mundo. E o critério foi pelo beneplácito da sua vontade. Então, Paulo fala isso em Romanos 11, que a eleição não é por obras, porque então não seria eleição da graça, né? Seria eleição de obras ou justa ou de méritos, né? Mas a eleição é graça, por isso que ela é gratuita, ela é doada. Então, o foco ou o prisma, o fator que Deus usa para eleger é o beneplácito da sua vontade e não algo que ele encontrou na criatura, porque essa criatura está depravada, caída e destituída da glória de Deus. Então, se ela não tem nada de bom que mereça uma eleição, então logo essa escolha é com base em Deus e não na criatura, porque a criatura não tem nada de bom para oferecer. Ah, ele ofereceu algo, ele creu, ele disse sim, ele foi, ele não tem nada de bom para oferecer. Por isso que essa eleição não é condicional, mas é incondicional, porque é com base no amor de Deus. Vimos isso, né, sobre a eleição na última aula, e agora vem o terceiro ponto. Cristo morreu, mas morreu por quem? Morreu por todos? Uma vez que tem uma eleição, uma vez que tem eleitos, uma vez que tem escolhidos, Cristo vem para dar a sua vida por esse povo eleito, escolhido. Cristo vem para dar a sua vida por esse povo que já foi eleito antes da fundação do mundo, lembrando que o Cordeiro também foi morto antes da fundação do mundo. Por quem que Jesus veio morrer? Por todas as pessoas, mesmo os que não são eleitos. Detalhe que eu quero chamar a sua atenção, que tanto no arminianismo quanto no calvinismo há eleição, ok? Então, o arminiano, nosso irmão arminiano que está aí, possivelmente me ouvindo, você crê numa eleição também. Então, Jesus, ele vem morrer por pessoas que não foram eleitas, porque no arminianismo também tem eleição, certo? Tem um número que está eleito no arminianismo, com base neles, mas tem. É condicional, mas tem. E Jesus veio morrer, já tendo esse número de eleitos, já tendo essas pessoas eleitas no arminianismo, Jesus veio morrer por esses que também não foram eleitos antes da fundação do mundo? No arminianismo, a eleição é ilimitada, a expiação é ilimitada. O que isso quer dizer? Que Jesus morre por todas as pessoas, todos os seres humanos, entende? Jesus ele morre por todos os pecados de todos os homens, tá? Grave isso. Então, no arminianismo, Jesus ele morre por todos os pecados de todos os homens. A expiação é ilimitada, ok? Então, antes de nós seguirmos, porque aqui eu já estou há 9 minutos, né, falando aqui uma introdução do assunto, tá? Mas para ser ainda mais profundo no que eu vou falar aqui, eu quero colocar aqui algumas definições da expiação, certo? Então eu quero colocar aqui com você alguma definição, se você tiver com papel, caneta, não sei se você bloco de notas, alguma coisa, eu vou te passar aqui as definições não só do arminianismo e não só do calvinismo, mas de outras também, para que você saiba, né, de uma maneira mais abrangente. Detalhe que nós estamos gravando essas aulas, aqui eu estou tocando nos assuntos teológicos de uma maneira mais simples possível, mais fácil possível,
Depois, possivelmente, nós vamos gravar outras aulas aqui no Spotify, aí sim abordando o tema mais profundo, mais teológico. Mas aqui eu estou tentando falar usando termos simples, usando uma maneira bem mais tranquila de falar para que todo mundo, principalmente pessoas que estão tendo acesso a essas informações pela primeira vez, não se sintam deslocadas ou não entendam nada, mas consigam compreender. Então vamos lá. Primeiro ponto de vista, consoante a extensão da expiação, são 4 pontos de vista, ok? 4 pontos de vista sobre a extensão da expiação. Primeiro ponto de vista é a redenção ilimitada e universal. Redenção ilimitada e universal, ok? Você vai encontrar o termo para isso daqui que se chama universalismo. O universalismo, ele crê na restauração final de todas as coisas com Deus. E por isso, rejeita a doutrina do inferno. Então, para o universalismo, não tem inferno, não tem condenação, tudo vai ser restaurado no final. Essa opinião ela foi ensinada por teólogos antigos da igreja, como, por exemplo, Clemente de Alexandria, que é no ano 160 a 215, bem ali no início, e o seguidor de Clemente de Alexandria, que é Orígenes, que tinha aquela escola de interpretação alegórica, que ele viveu no ano 185 a 251 depois de Cristo. Orígenes ensinou que, por fim, até o diabo seria salvo. Isso daqui, eu sei que eu falei isso aqui agora, parece que você já deu até um sangue de Jesus tem poder, como é que tem alguém que crê nisso? Pois é, mas essa doutrina, ela é muito defendida, por exemplo, nos ensinos hoje, nos dias de hoje, da hipergraça. A hipergraça, não tem condenação na hipergraça, não tem Deus de juízo, de justiça, de ira na hipergraça. É só amor, né? Aí quando você pega isso que é só amor, você coloca o amor tão grande, a graça tão grande, que não tem condenação. Ou seja, no final até pro diabo Deus vai dar jeito. Então, no decorrer dos séculos, né, a Igreja Universalista da América disse em sua declaração, isso em 1803, cremos que há um Deus cuja natureza é amor. Olha, ele é cor-de-rosa. E que, por fim, restaurará a santidade e a felicidade de toda a família da humanidade. Olha, em 1961, a Igreja Universalista se uniu com muitas igrejas unitarianas para formar a Associação Universalista Unitariana Americana. Ela tinha quase 400 congregações, possuindo um total de 70 mil membros. Então, eu não vou me ater muito aqui ao universalismo, mas, obviamente, você já deve saber disso, que isso é uma baita de uma heresia, assim, alarmante, porque Jesus mesmo, ele falou mais do inferno do que do céu, certo? Você tem textos do Novo Testamento sobre o inferno, assim, para dar com balde. Então, não vou nem entrar nesse universalismo, mas é uma das interpretações que Jesus morreu, né, por todo mundo e todo mundo está salvo. Inclusive, quando eu sair dos termos aqui e ir para a Bíblia, você vai ver que tem muito texto que talvez você, caro ouvinte, caro cristão, você que está me ouvindo aí agora, tem muito texto que talvez você use para defender que Jesus morreu por todos, que é mais defesa para o universalismo do que para o arminianismo, tá? Então, já sintonize aí o teu Wi-Fi, aumenta o volume do teu fone, se ajeita na cadeira, coloca o café novo, enche o copo d'água, porque, cuidado, tem muito texto que talvez você use para defender que Jesus morreu por todos no arminianismo, mas na verdade é texto que dá base para o universalismo, que todos são alcançados pela graça e por fim todos serão salvos. Vamos continuar. Segundo ponto de vista, consoante a expiação, ou a morte de Cristo, é a redenção limitada universal. Redenção limitada universal. Ele ensina que a expiação é universal em seu desígnio e limitada em sua realização.
A Trindade propôs a salvação de todos por meio da morte expiatória de Cristo, mas nem todos serão salvos. A cruz não é uma satisfação imediata do pecado. Ela se torna tal salvação somente quando o pecador crê em Jesus Cristo para a salvação. Embora a todos seja dada graça suficiente para que sejam capazes de crer no Evangelho, muitos se recusam a crer nele e por isso não recebem os benefícios da expiação. Esse ponto de vista, comum a muitos evangélicos contemporâneos, pode ser chamados de universalismo inconsistente ou arminiano. Jacó Arminius considerava a eleição e a expiação como condicionadas ao fato de que Deus sabia por antecipação quem creria. Raymond Bleckeder nos oferece um excelente resumo das ideias de Arminius. Para Arminius, a obra de Cristo na cruz não realizou a salvação, entendida como propiciação, satisfação ou redenção, para qualquer pessoa ou grupo. Em vez disso, ela somente torna possível a salvação. A cruz produz uma nova situação legal em que Deus tem, consequentemente, o direito de entrar em um novo relacionamento com a humanidade, sobre novas condições que Deus mesmo é livre para ordenar. A condição que ele determina é a fé, e compete ao pecador usar a graça universal outorgada por Deus para tornar o passo de fé. O fator determinante na salvação é a escolha espontânea da humanidade, assistida pela graça cooperante. Isso significa a salvação depende da aceitação do homem. Os arminianos retratam frequentemente a salvação como um presente oferecido a todos os homens com base nos méritos da morte de Cristo em favor deles. Mas cada indivíduo tem de estender sua mão de fé e receber o presente. Então, esse segundo ponto, que é a redenção limitada universal, é a visão arminiana da expiação. Você viu aí? Então, Jesus morreu, mas o pecador tem que ir lá, tem que crer, ele tem que querer, ele tem que ir até a Deus, que aí sim ele se torna participante. E eu li isso daqui, com certeza você deve ter pensado, olha, é isso aí mesmo, tá, tá certíssimo, é exatamente dessa maneira e desse jeito. Só que essa graça preveniente que eu falei lá na depravação total, essa graça cooperante, ou graça preveniente, ou graça comum, ela carece de textos bíblicos. Porque eu vejo essa graça tocando, mas tocando para convencer, para salvar. Não tocando para dar a condição de que o homem responda sim ou não. Não, eu vejo a graça, eu vejo Deus vivificando, mas vivificando o salvo. Não vivificando para ver o que vai dar. Vivificando para ver, ó, te vivifiquei, e agora, sim ou não? Não, quando a Bíblia me mostra alguém sendo vivificado, é a pessoa sendo vivificada para a salvação. Vamos lá, vou que eu quero ir para os textos bíblicos, né? Senão nós vamos ficar aqui só falando, né? Terceiro ponto de vista sobre a expiação: universalismo hipotético. Universalismo hipotético. Essa posição proposta primeiramente por Moise Amiraldi em 1596, 1664, conhecida como nosso tão famoso amiraldianismo, ensina que Cristo morreu hipoteticamente por todos, sem exceção. Mas a graça de Deus e a eleição garantem que somente os eleitos crerão. Deus sabia que toda a humanidade era tão corrupta que ninguém creria. Por isso, ele elegeu alguns para a fé, aos quais o Espírito outorga fé e aplica a salvação. Portanto, o desígnio da expiação difere da aplicação da salvação. George Simeton diz que o amiraldianismo é um sistema incoerente, pois supõe um decreto duplo e conflitante, ou seja, um decreto geral, segundo o qual Deus quer salvação de todos, e um decreto especial, segundo o qual Deus quer a salvação dos eleitos. Também atribui a Cristo um alvo discordante, ou seja, realizar a satisfação em favor de todos os homens e somente em favor dos eleitos. Então, uma coisa conflita
conflita com a outra. O amiraldianismo e o arminianismo mantêm que Cristo sofreu pela humanidade, mas não para pagar a penalidade dos pecados. E ambos ensinam que o seu sofrimento não atinge intrinsecamente o que foi objetivado fazer, uma vez que o mesmo é dependente da resposta por parte dos seres humanos, que em muitos casos impedem que essa satisfação seja concretizada. A diferença entre o amiraldianismo e o arminianismo é que naquele a limitação é a escolha de Deus, enquanto nesse a limitação é a escolha daquele que crê. Ian Murray afirma: a teologia reformada tradicional rejeitou essa combinação amiraldiana do universal com o particular, afirmando que Deus tinha somente um desígnio e propósito na morte de seu filho, a salvação factual daqueles por quem ele sofreu. Okay? E o quarto ponto, vamos tocar aí o quarto ponto, porque eu quero te dar textos bíblicos. O quarto ponto de vista da expiação é a expiação limitada ou definida, ok? Então essa daqui é a minha posição e a posição da Aviva Church primária, né? Não é só ela, mas a primária da confissão de fé. A expiação limitada ou definida. Vamos ver mais ou menos aqui como é que funciona? Que conforme delineada pelos cânones de Dort, abre aspas, é a crença de que a satisfação paga por Cristo na cruz foi de valor e dignidade infinitos, por virtude da encarnação de Cristo, mas a sua intenção não era os pecadores em geral, ou todos os indivíduos, e sim aqueles que Deus escolheu para a eternidade, desde a eternidade. Fecha aspas. O Pai enviou seu Filho à cruz para pagar a penalidade dos pecados dos eleitos, de modo que Cristo morreu de modo pessoal, visando a salvação em favor de todo o povo eleito de Deus. A sua morte, ó, agora se você tem caneta, já comece a anotar aí, ó. A sua morte foi um ato voluntário, Salmos 40, versículo 7 e 8. Foi resgatador, Mateus 20, 28. Foi obediente, Romanos 5, 19. Foi vicário, Romanos 6, 23. Foi expiatório, Hebreus 10, 10 e 14. Foi propiciatório, Romanos 3, 25. Foi reconciliador, Romanos 5, 10. Foi redentor, 1 Pedro 1, 18, 19. E foi vitorioso, Romanos 8, 31 ao 39. Que garantiu, vou falar de novo, que garantiu, terceira vez, que garantiu a salvação de todos os que o Pai lidera. Todas essas palavras diferem em algum aspecto quanto ao significado, mas todas indicam que a morte de Cristo é a nossa salvação. A morte de Cristo não é uma medida provisória, meus irmãos. Ela assegura realmente a salvação. A morte de Cristo não apenas torna possível a redenção de pecadores, mas efetivamente redime. Quem defendia aqui a expiação limitada ou definida? Agostinho de Hipona, né, 354, 430, Próspero de Aquitaine, 390, 460 depois de Cristo, isso aqui são os anos que eles viveram. Gottschalk, 805 a 869. Pedro Lombardo, ano 1100 a 1160 depois de Cristo. E esses teólogos, depois eu vou citar mais teólogos, eles defendem a expiação definida ou limitada, sem falar de Teodoro de Beza, que é o discípulo aí de João Calvino, Franciscos Gomaros, todos reformados, né? Todos reformados. Por exemplo, esse Franciscos mesmo, ele diz assim, pois este foi o soberano conselho e a mais graciosa vontade e propósito de Deus, o Pai,
que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte do seu Filho se estendesse a todos os eleitos, para outorgar somente a eles o dom da fé justificadora, trazendo-os assim infalivelmente à salvação. Vou fechar aqui com um comentário de John Owen. Por exemplo, os calvinistas posteriores ofereceram maior clareza quanto a esse assunto. Por exemplo, quase todos os calvinistas concordam com John Owen, que disse que a expiação de Cristo teria sido suficiente em si mesma para redimir todos e cada homem, se aprovera ao Senhor usá-la para este propósito. No entanto, visto que Deus não a designou para isso, Owen prossegue e mostra que a expiação é verdadeiramente suficiente apenas para aqueles para quem ela é eficiente. Ela é suficiente apenas para aqueles para quem ela é eficiente. Então, aqui nós temos um comentário importante, porque geralmente tem esse debate, principalmente no amiraldianismo, sobre suficiência e eficiência. Né? Ela é suficiente para todos, mas ela é eficiente nos eleitos. Aí o próprio arminianismo vai poder falar que ela é suficiente para toda a humanidade, mas ela é eficiente para aqueles que creem. Só que, como nós estamos falando que a salvação é um plano, e este plano da salvação não é um plano dos homens. O plano da salvação é o plano de Deus. Então, se o plano da salvação é o plano de Deus, então aí sim ela é suficiente para os eleitos e ela é eficiente para os eleitos, tá? Ó, vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Né? Porque, pastor, você fica lendo essas definições, mas e aí? Eu quero saber da Bíblia, eu quero é Bíblia, glória a Deus. Então vamos para a Bíblia? Porque geralmente você pode ter ouvido, né? Você pode ter escutado que Jesus ele veio possibilitar a salvação, certo? Jesus ele veio possibilitar a salvação. Jesus ele veio, né, tornar possível a salvação. Será que é isso que a Bíblia fala? Jesus ele veio nessa terra para... Não é que ele veio para salvar, ele veio para possibilitar. Ou seja, vamos dizer um exemplo aqui, uma alegoria. Jesus abriu a porta, quem passar por ela está salvo. Mas Jesus não veio para garantir a entrada de um povo por essa porta. Não, ele não veio garantir ninguém. Ele só veio abrir a porta. Então, é uma possibilidade de salvação. Aí eu vou te perguntar, se você já ouviu isso, logicamente já ouviu, porque eu já ouvi, já até preguei sobre isso. Lembre-se que a minha origem teológica é arminiana. Então eu era até mais pelagiano que arminiano, mas pronto. Então eu já falei isso várias vezes, que Jesus ele veio possibilitar a salvação, né? Que uma vez que ele veio nessa terra, ele veio dar possibilidade, se você for, se você crer, se você ir, aí sim você tem a salvação. Mas ele não veio salvar, ele veio dar apenas uma possibilidade. Será que é isso que a Bíblia fala? Se você pensa assim, meu querido irmão, arminiano ou não, ou pelagiano, não sei. Mas se você pensa assim, que Jesus veio possibilitar a salvação e não salvar ninguém, efetivamente, eu quero te convidar a nós andarmos aqui, caminharmos pela Bíblia. Então, agora, se você quer anotar as bases bíblicas, pegue aí o papel e a caneta, porque eu vou citar agora várias. Vamos ver se a Bíblia fala se Jesus veio possibilitar ou de fato salvar? Como é que a morte de Cristo foi com qual objetivo? Anota aí o primeiro texto, Mateus 1:21. Anota aí, Mateus 1:21. Mateus, eu bebi até um pouquinho d'água. Mateus 1:21. Vamos ler aqui o que a Bíblia fala, como é que Jesus veio? Vamos lá, Mateus 1:21. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados.
Ó, então ele não veio dar uma possibilidade de salvação, ele veio dar uma certeza. Isso aqui é o anúncio do nascimento de Cristo, né, o prenúncio. E olha só, ele salvará a todos os seres humanos. Não. Ele salvará o seu povo. É específico, é definido, tem endereço. Eu vou citar uma frase de Spurgeon. Ah, mas frase? Não, eu vou citar uma frase de Spurgeon, que essa frase eu acho assim maravilhosa. Se você gravar essa frase, você pega esses textos junto com essa frase, você fala, meu Deus, nunca fez tanto sentido. Jesus não veio nessa terra para ter desperdício de sangue na cruz do Calvário. Ou seja, não houve desperdício de sangue na cruz do Calvário. Por quem Jesus morreu, esse alguém nunca vai provar das chamas do inferno. Por quem Jesus morreu, esse alguém nunca vai provar das chamas do inferno. Ou seja, se eu estou dizendo que Jesus morreu por um povo, eu não, né? Eu acabei de ler Mateus 1:21. Se a Bíblia está dizendo que Jesus veio morrer por um povo, eu estou dizendo que essa morte tem 100% de sucesso. Jesus vem e morre pelos eleitos. Esses eleitos, todos vão para o céu. Ou seja, essa morte tem 100% de eficácia. Agora, se eu falo que Jesus morre na cruz por todos os seres humanos, e tem ser humano que Jesus morreu por ele na cruz, e este ser humano foi para o inferno, eu estou dizendo que não foi 100% de eficácia. Porque ele veio, morreu por uma pessoa e essa pessoa se perdeu. Então não teve 100% de eficácia. Mas se eu digo que ele vem morrer pelos eleitos e os eleitos são alcançados, justificados, redimidos, expiados e irão para o céu, eu estou colocando 100% de sucesso na morte de Cristo. Por quem Jesus pagou o preço, esse alguém está no céu. Então vamos lá, vamos continuar? Vamos para outro texto? Vamos para Lucas, Lucas 19. Vamos continuar naquela pergunta. Jesus veio possibilitar a salvação? Ele veio dar possibilidade de salvação? Ou ele veio de fato salvar? Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Ó, então, você que acredita, ou acreditava até hoje, meu irmão, que Jesus veio possibilitar a salvação, eu já estou te dando 2 textos aqui falando que ele veio salvar. Então agora, para você sustentar o ensino que ele veio possibilitar, aí agora você já tem 2 textos aqui de desvantagem. Porque eu estou dando 2 textos que ele veio salvar. Ele não veio possibilitar, abrir uma porta, não, ele veio salvar, é certeza. Nós temos textos, sim, de responsabilidade humana que manda você crer, que manda você ir, que manda você vai, com certeza. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Tem. Mas você tem os textos da soberania, mas ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então, você tem os textos, mas agora, ó, eu já estou te dando 2 textos aqui que ele veio salvar, não veio possibilitar. Vamos mais um texto aqui que é 1 Timóteo. Abra aí, se você estiver abrindo a sua Bíblia, coisa linda, abra a sua Bíblia, senão você pode só anotar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos ver o que o texto fala. Esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Ó, então ele não veio ao mundo para possibilitar a salvação. Aqui Paulo está falando o que já estava lá em Mateus 1:21, o que foi repetido em Lucas 19:10, e agora Paulo está falando com certeza. Olha, ele não veio possibilitar, ele veio salvar os pecadores. Salvar os pecadores. E eu sou o pior deles. Todos os pecadores, sem exceção? Opa, é isso que a Bíblia está dizendo? Não, mas ele veio salvar.
Então, se é uma certeza e não é todo o planeta que está salvo, então peraí, como é que nós vamos entender isso? Ele veio salvar, ou seja, o que ele veio fazer na cruz, ele fez. Ele veio salvar. Então todos estão no céu, todos vão para o céu, ao universalismo. Todos vão ser salvos? Não, todos não vão ser salvos. Então quem que ele veio salvar? Quem que ele veio? Porque a Bíblia está me dando uma certeza. Ele vai se chamar Jesus e salvará o seu povo. Ele vem buscar os perdidos e salvar os pecadores. Cristo Jesus se manifestou para salvar os pecadores e eu sou o pior dele. Ele veio para salvar. Então tem uma certeza. Não é uma possibilidade, não é uma dúvida, não é uma condicional, quem sabe, tal. Não, ele veio salvar os pecadores. Bacana. Então quem que é esse povo que ele veio salvar? Que ele veio e salvou. Então nós temos um grupo aí que ele veio salvar, não é possibilitar. Então quem que é esse grupo? Todos. Vamos ler mais um texto? Abre aí, anota aí comigo, Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 7. Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 7. Vamos ler? Lembrando que eu estou usando aqui a versão NVT, tá? Umas palavrinhas ou outra aí que muda, mas ela é mais fácil de compreensão, eu acredito que você vai entender melhor. Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 7. Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou. Calma. Vou beber água, calma. Deixa eu beber água, peraí. Bebi um gole d'água. Vamos de novo? Foi muito rápido. Tito, capítulo 3, versículo 4. Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou. Não é possibilitou a salvação. Ele nos salvou. Vamos continuar. Não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Cara, isso aqui eu já posso usar como base bíblica para a eleição incondicional lá atrás. Não porque tivéssemos feito algo justo. Como é que eu defendo uma eleição condicional? Como é que eu defendo que veio uma graça preveniente, ou comum, ou cooperante, me habilitou a responder e eu respondi sim, aí por conta disso Deus na eternidade, pela sua presciência, viu que eu respondi sim, aí por conta do meu sim, ele me escolheu e me elegeu. Por conta do meu sim, ele me escolheu e me elegeu. Mas Paulo está falando aqui, ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Então não é condicionado a mim, é por causa da misericórdia dele. Vamos continuar? Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu uma nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Então, meus amados, assim, te dei alguns textos aí só para começar aqui as bases bíblicas, para você ver que ele salvou. Jesus salvou. Não veio possibilitar a salvação, não veio, ele construiu uma ponte até a metade, se você continuar a outra metade, ele é 50%, você completa os outros 50%, ou alguns tentam falar de uma maneira mais bonita, não, Deus faz 90%, mas depende que você, fale ali os seus 10%, se você completar os 10%, aí é 100%, aí a salvação acontece. Não tem isso daí não tem isso daí na Bíblia, né? Deus ele vem e te oferece a salvação, né? Se você estender a mão, se você estender a mão e receber o presente da salvação, aí ele te salva. Só que você está morto, né, querido? Como é que você vai estender a mão e receber o presente se você está morto? Para você estender a mão, ele tem que te vivificar. E ele não vivifica a todos e não vivifica quem vai para o inferno. Ele vivifica quem é eleito. Ele vivifica o salvo.
Mas vamos lá. Vamos mais base bíblica? Vamos mais base bíblica? Anota aí, meu querido. João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 11. Anota aí. João 10, versículo 11, versículo 14, 15 e 16. Ó, João 10, 11, 14, 15 e 16. Pastor, por que você está saltando dois versículos? Porque ele vai falar de mercenário e depois volta. Mas você pode ler tudo aí na sua casa. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ó, peraí. Por que Jesus não falou que morreu pelos bodes também? Você já se perguntou isso? Por que Jesus não falou aqui que dá a vida pelos bodes e pelas ovelhas? Ele fala assim, eu dou a vida pelas ovelhas. Você não defende que Jesus morreu por todos? Você não defende que Jesus morreu por todos? Todos os seres humanos? Aí eu te pergunto, a pessoa que está no mundo, que não crê em Jesus, que não serve a Jesus, não nasceu de novo, ela é ovelha? Ela é uma ovelha de Jesus? Não, né? Mas Jesus está falando aqui que morreu foi pelas ovelhas, não foi pelos bodes. Uai, pastor, mas a ovelha, né? Ele também era bode quando estava no mundo e tudo mais e tal. Mas ele transforma todo mundo em ovelha? Não. Aquele que ele transforma em ovelha, porque é ovelha, é eleito, é escolhido. E ele morreu é por esse. Por esse que ele vai transformar em ovelha, por esse eleito. Vamos continuar a leitura, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ele fala de novo, eu dou a vida pelas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Elas ouvirão a minha voz. E quem não ouve? E esse povo que não ouve? Jesus fala em outros textos que as ovelhas ou o seu povo ouve a voz dele, conhece a voz dele e crê. Mas quem não é, não ouve, não crê. Quando ele fala assim, olha, tem ovelhas que é de outro aprisco, você sabe qual que é o paralelo que Jesus está fazendo aqui, meu irmão? Você sabe qual? Ó, vou ler o 16 de novo. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ó, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Qual que é esse paralelo aqui de dois apriscos? É porque ele está falando com os judeus. Então, quando ele está falando ali com os judeus, ele está falando assim, ó, aqui tem minhas ovelhas que vão ouvir minha voz, me conhecem e tudo mais. Mas eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Já é Jesus revelando que ele vai estender a salvação para os gentios, para as nações, para o mundo, para uma região maior do que Israel. E ele fala assim, olha, elas também ouvirão a minha voz. Mas não é todos, é as ovelhas que estão no outro aprisco, ou seja, nas outras nações. Elas vão ouvir, elas vão crer, vai ter um rebanho só. Paulo fala, é por isso que eu sou aliancista progressivo. Paulo fala que tem um rebanho. Paulo fala que o muro que dividia os dois povos, Jesus derrubou na cruz. E Jesus está falando aqui, olha, vai ter um rebanho só. Judeu e gentio vai ser um rebanho só, porque agora vai ser igreja. O judeu, eu expliquei isso aqui na aula do aliancismo. O judeu que crê em Jesus é igreja. O gentio que crê em Jesus é igreja. Apriscos diferentes que, quando ouvem a voz de Jesus, se tornam um só rebanho com um só pastor. Vamos ler mais um texto? Vamos ler João 15. Anote aí, João 15, versículo 13. João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ó, é muito específico. Tá vendo que é específico? Tá vendo que é definido? Tá vendo que não é abrangente? Olha, eu dou a minha vida pelos meus amigos. É específico. Quer ver outro texto? João 17, versículo 6. Anote aí, João 17, versículo 6. Nós vamos ler o 6, nós vamos ler
o 9 e nós vamos ler o 10. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 6, 9 e 10. Eu quero ler tudo, pastor. Pode ler tudo na sua casa. Eu vou ler só esses 3 para ganhar tempo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Ó, Jesus, isso aqui é oração sacerdotal, tá, meu querido? Ó, oração sacerdotal. Jesus falando, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Lê esse versículo umas 2 vezes aí na sua casa. Aí você vai lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5 da eleição. Olha o que Paulo fala, que o Pai elegeu nele, quem? Jesus. Então, ó, vamos de novo. O Pai elegeu, né, algumas pessoas em Jesus para ser santo e irrepreensível. Olha o que Jesus está falando aqui. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Isso aqui é eleição. Isto aqui é eleição. O Pai deu, elegeu, escolheu alguns homens em Jesus. E Jesus está falando assim, olha, eu manifestei o teu nome nesses aí que o Senhor me deu. E eles guardaram a tua palavra. Versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ô, gente, é assim, sabe? Isso aqui é mais claro que a água cristalina. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo 10. E todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Então, olha como é que é definido. Para rogar, Jesus está falando assim, eu não rogo pelo mundo, não. Eu rogo por esses aí que o Senhor me deu. É específico, é determinado. Vamos mais um texto? Eu falei que ia te dar muito versículo, né? Atos 20, 28. Anota aí, Atos 20, 28. Atos 20, 28. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem a igreja de Deus, comprada com seu próprio sangue. Ó, olha como é que é definido. A igreja de Deus comprada com o próprio sangue. O sangue não foi para comprar o mundo. O sangue não foi para comprar todos os seres humanos do planeta. O sangue foi para comprar a igreja de Deus. É definido, é específico, ok? É para um grupo. Você quer ver? Eu ainda vou falar aqui os textos que os arminianos usam, tá? Eu ainda vou falar os textos. Fique tranquilo que eu não estou aqui querendo só te mostrar um lado da moeda. Eu ainda vou falar aqui os textos mais fortes da expiação ilimitada. Mas antes disso, eu quero te mostrar os textos aqui aonde tem a base para expiação limitada. Fora os que eu já mostrei, né? Fora os que eu já mostrei. Que Jesus veio salvar, que Jesus dá vida pelos amigos, pelas ovelhas, pela igreja. Que ele veio salvar e que ele veio, né? Já te dei uns textos aí que mostram e apontam para o definido. Agora eu quero dar outros textos que a Bíblia fala que ele vem morrer por muitos. Por muitos. Né? Se fosse por todos os seres humanos, de forma geral, eu não entendo por que ele coloca muitos textos na Bíblia aqui que Jesus veio morrer por muitos e não por todos. Mas tem texto que fala que ele morreu por todos? Tá, tem. Depois nós vamos chegar nesse texto. Fique tranquilo, meu irmão arminiano que está ouvindo esse podcast. Fique tranquilo que depois eu vou falar todos os textos que aparece que Jesus morreu por todos, tá bom? Então, eu só vou deixar uma perguntinha aí na sua mente. Jesus morreu por todos sem exceção ou Jesus morreu por todos sem distinção? Vou refazer a pergunta para você ficar aí na sua mente,
que eu acho que com certeza não deve dar para falar nessa aula, mas eu devo fazer uma aula 2 sobre a expiação limitada. Então eu vou deixar essa perguntinha para você ir pensando até a próxima aula. Jesus morreu por todos sem exceção ou ele morreu por todos sem distinção? Com a resposta dessa pergunta, você já vai entender a interpretação ou o significado dos versículos que fala na Bíblia que ele morreu por todos. Tá? Só com a resposta dessa pergunta. Mas agora eu vou te apresentar os textos que a Bíblia diz que ele morreu por muitos. E aí você me explica por que a Bíblia fala que ele morreu por muitos aqui nesses lugares e não por todos. Vamos lá? Isaías 53, 11 e 12. Texto clássico, né? Texto clássico, texto áureo, que a gente cita geralmente aí na ceia, né? Que Isaías profetiza sobre o Messias, sobre aquele que entregaria a vida dele por nós. Então, Isaías, capítulo 53, versículos 11 e 12. A palavra de Deus diz assim: quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos, não todos, tá vendo? Ele fará que muitos sejam considerados justos, não todos. Por que Isaías está falando muitos? Por que Isaías não fala todos? Se o mais coerente com as escrituras é a expiação ilimitada, que Jesus morreu por todos, por que Isaías fala, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois haverá sobre si os pecados deles, pois levará sobre si os pecados deles. Por que não fala de todos, mas fala deles? Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes. Levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Volta no João 17 que nós lemos aqui, que Jesus falou assim, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por eles. E intercedeu pelos pecadores. Isaías 53, 12. Ele não intercedeu por todos, mas ele intercedeu por esse aqui, esses aqui. Levou sobre si a culpa de muitos. Por que ele não levou a culpa de todos? Você e eu, nós não aprendemos que Jesus morreu por todos? Que ele levou a culpa da humanidade sobre ele? Não, mas Isaías está falando que é a culpa de muitos, não é de todos. Vamos para mais um texto? Mateus 20, 28. Olha que no início da aula eu já te dei uma sequência de texto, hein? Mas eu até citei esse texto aqui lá no início, mas eu não abri para ler, agora eu quero abrir para ler junto com você. Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Por que Mateus não falou aqui todos? Vamos de novo? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então não é em resgate de todos, é em resgate por muitos. Por que a Bíblia fala muitos aqui, se Jesus morreu por todos? Vamos mais um texto? Mateus capítulo 26, versículo 28. Mateus 26, 28. Mateus 26, 28. Porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Isso aqui é Jesus que está falando na última ceia. Por que ele não fala assim, esse é o meu sangue que é, né, derramado para perdoar o pecado de todos? Mas ele fala de muitos. Então é definido. Por que não é todos? Aí você vai falar assim, não é todos, pastor, porque, né, depende da pessoa tem que crer. Se a pessoa crê, aí ele entra nesse grupo do muitos. E quem são os que creem? Quem é que tem condição de crer? Não é aqueles que Deus elegeu? Esse que Deus elegeu, ele vivifica? Esse que ele vivifica, ele convence e chama?
Esse que ele convence e chama, ele crê. E esse que crê, o sangue é derramado por ele, porque ele é um eleito. Então, por que a Bíblia não fala todos, já que está em aberto? Que a salvação é algo que está em aberto. Que, quem quiser, quem quiser vir. Eu faço uma brincadeira que é igual o fim de ano da Globo, aquela musiquinha do fim de ano da Globo, né? Que fala assim, hoje a festa é sua, é nossa, de quem quiser, de quem vier. Então, a salvação, em muito entendimento, é fim de ano da Globo. É de quem quiser, é de quem vier. Só que o homem não quer. Ele está morto em delito e em pecado, vivendo nas suas paixões e nas concupiscências da carne. Ele não quer. Ele não quer a salvação, ele não quer Deus, ele não tem esse desejo. Ninguém acorda num belo dia com desejo de buscar a Deus, com desejo de ir até a Ele, com desejo de crer. Se acordar, é Deus trabalhando, vivificando e puxando. Entende? Vamos dar outro texto aí. João 11, 50 ao 52. Anote. É enxurrada de versículo bíblico, hein? João 11, 50 ao 52. Vamos ver o que a Bíblia fala. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Aí agora, olha, agora, eu podia até terminar essa aula com essa frase. Mas também, versículo 52, tá? João 11, 52, parte B. Mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Lembra o versículo que eu falei do Jesus da vida pelas ovelhas? Que eu até falei com você assim, por que Jesus não fala aqui que morreu pelos bodes? E aí, eu imaginando aqui uma conversa entre eu e você, eu imaginei que você falaria assim, mas nós também éramos bode, aquela coisa toda. Mas aqui Jesus está falando que vai morrer também pelos filhos de Deus que andavam dispersos. Forte, hein? Isso aqui é pesado. Tem filho de Deus que ainda está morto em delito e em pecado, que ainda está disperso, que ainda está no mundo. Por que ele é filho de Deus? Porque ele foi escolhido antes da fundação do mundo. Mas Jesus morreu por eles. Por eles. É quando o Espírito Santo convence do pecado, justiça e juízo, que ele crê que a salvação e a justificação vem até eles. Mas você pegou o texto aqui? Reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Está disperso, mas é filho de Deus. Tem vaso que foi feito, vaso da misericórdia. Deus fez um vaso da misericórdia para expressar nele a sua misericórdia e o seu amor. Né? Esse é o eleito. Ok. Mas tem muito eleito que ainda está no mundo. Né? Então é um filho de Deus que está disperso. Mas ao tempo certo, Deus usa a sua igreja, a pregação da palavra para trazer ele. Pastor, acabou os versículos? Acabou, né? Não, tem mais. Vamos de Efésios? Anota aí. Efésios capítulo 5, eu vou abrir lá, se você está com a Bíblia, abre. Vamos lá? Efésios capítulo 5, versículo 25. Eu falo com vocês que se você ouvir um Spotify desse, com a Bíblia na mão, você pega até intimidade com as escrituras que você roda para cá e para lá. Então vamos lá, Efésios 5, 21. 25. Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Uai, não foi por todo mundo? Uai, não entendi. Jesus não morreu por todos? Ele não entregou a vida por todo mundo? Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Ué? Mas a gente não aprende, nós não aprendemos, meu Deus, que ele entregou a vida foi por todo mundo?
Mas agora Paulo está falando que ele entregou a vida foi pela igreja. Tá vendo como é que é específico? Tá vendo como é que é específico? O negócio é que na maioria das vezes nós escutamos algo e repetimos. Eu falo isso, irmãos. Eu não estou jogando e nem lançando nenhum demérito sobre a sua pessoa. Eu sou essa pessoa. Eu vou colocar no passado, eu era essa pessoa. Eu era da teologia do papagaio. O que é a teologia do papagaio, pastor? Ouve e repete. A minha teologia era a teologia do papagaio. O que eu ouvia falar de como era a salvação, eu repetia. Eu nunca fui a fundo para estudar. O que eu ouvia falar que era a, a, a escatologia, né, a volta de Jesus, eu ouvia e repetia. Então, assim, eu simplesmente eu era da teologia do papagaio. Então, quando eu comecei a estudar esses textos bíblicos e ir a fundo na palavra do Senhor, foi aí que eu vi que esse ensino que eu estou passando aqui para vocês agora, ele está muito mais alinhado com as escrituras, muito mais alinhado com as páginas da Bíblia do que o ensino da teologia do papagaio que eu ouvi e repetia. Quer ver outro versículo? Hebreus 9, 28. Abre aí, Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Olha para você ver, mais um versículo que a Bíblia Sagrada está falando que ele morreu por muitos. E a Bíblia fala que ele vai voltar para trazer salvação, né? Eu tenho um Spotify aí, se você quiser ouvir depois, que é os tempos da salvação, né? Que ele nos salvou no passado, quando nos elegeu, ele nos salvou hoje, né? Quando nós cremos aqui, caminhamos com ele, nós somos salvos, mas nós também seremos salvos. Então é aquela frasezinha do já, mas ainda não. Nós já somos salvos? Já, mas ainda não, porque não estamos glorificados. Nós não estamos no céu. Nós ainda estamos na parte do perseverar até o fim, né? Mas já somos salvos? Já, mas ainda não. Então, a salvação ela se dá nos três tempos: passado, presente e futuro. No passado ele nos elegeu, no presente nos chamou, justificou, santificou, mas no futuro quando ele vai glorificar esse corpo mortal. Então, vou te dar mais um texto aí, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: E entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois fostes sacrificados e com teu sangue comprastes para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizestes delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Calma. Já dá até para você beber água de novo, calma. Olha o cântico, eu vou ler de novo. Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Ele comprou pessoas específicas. Comprou pessoas específicas de toda tribo, língua, povo e nação. Ó, tá vendo que é as ovelhas do outro aprisco? Tá vendo que... Lembra aquela perguntinha que eu fiz agorinha? É todo sem exceção ou é todo sem distinção? Ó, não tem distinção. Tribo, língua, povo e nação. Mas ele foi sacrificado e o sangue dele teve um propósito: comprar para Deus pessoas de todo povo, língua, tribo e nação. Isso aqui é específico, é um grupo,
não é assim aberto para todo mundo e tudo mais, não. É um povo, é um grupo. Ó, eu vou encerrar essa aula aqui agora, porque eu te falei as definições aí, certo? Eu te falei as definições da expiação. Começamos a aula com as 4 definições da expiação. Aí agora eu vim te dando as bases bíblicas diante da pergunta se Jesus veio possibilitar a salvação, né? Se é uma possibilidade ou se ele veio de fato salvar. E eu te dei os textos que ele veio salvar, ok? E dentro dos primeiros textos que eu dei, já mostra e aponta que essa salvação é específica. E agora eu te mostrei vários textos sobre que Jesus morreu por muitos e não por todos. Se é por todos, qual a intenção, o sentido de usar a palavra muitos? Qual a intenção de usar a palavra muitos? Qual a intenção de usar nesses textos todos que eu li aí, Isaías 53, Mateus 20, 28, Mateus 26, 28, João 11, 50, 52, Efésios 5, 25, e por aí vai. Qual a intenção de usar muitos se é todos sem exceção? Então, dito esses textos bíblicos e tudo mais, eu vou gravar uma próxima aula. Eu acredito que essa próxima aula, não sei se vai ser tão grande quanto essa, imagino que vai ser menor, porque na próxima aula eu vou falar sobre 5 perguntas que cabem dentro da expiação, 5 perguntas que cabem dentro da expiação, que é um debate antigo. Dessas 5 perguntas, eu vou partir para os textos mais fortes que os arminianos usam para poder defender a expiação ilimitada, certo? Depois eu vou fazer algumas leituras aqui no livro Vivendo para a Glória de Deus, porque tem pontos aqui importantíssimos e eu quero compartilhar com você na próxima aula. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe. Ouça 1, 2, 3, guarde as suas dúvidas, envie para nós, faça chegar a nós, que nós conversamos e crescemos juntos, tá? Não fica com dúvida aí sozinho, manda essas dúvidas e vamos crescer juntos. Deus abençoe, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre sua vida.